Irmãos, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria então dar continuidade à série de mensagens. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Nós estamos nessa série chamada Muros Invisíveis. Eu queria que nós pudéssemos, em nome de Jesus, estar lendo o capítulo 2 de Neemias nesse momento. Capítulo 2. Se você achou, diga amém. Amém. Neemias, capítulo 2. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, e diz assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para lhe oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde está os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E então disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guardas da mata do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Você pode orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, nesse momento, que a Tua palavra, Senhor, possa achar abrigo em nossos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações nesse momento. Que o Senhor esteja a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala aos nossos corações, para a glória do Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria fazer uma pergunta. Você já teve alguma dúvida no seu coração? Você já teve dúvidas? Ou no dia que você disse sim para namorar, no dia que você teve de vir para o Japão, no dia em que você
tempo com o coração cheio de dúvidas. Dúvidas de dizer sim ou não, de ir ou ficar. Dúvidas são coisas que nos chamam a atenção no nosso coração. E nós somos seres que temos muitas dúvidas. Sim. O interessante é que a dúvida, ela não chega gritando, dizendo, eu estou aqui. Não. A dúvida, ela chega como um sussurro. Ela aparece no dia das decisões mais simples e nas grandes escolhas da vida. A dúvida surge quando eu e você acorda e pensa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou acertando? Ou será que eu estou errando? Quando você vai trabalhar, quando nós cumprimos as nossas próprias responsabilidades, dentro de nós temos um sentimento que por muitas vezes vem e ecoa como algo que se repete em nossos corações. Isso faz sentido? Por que eu estou fazendo isso? A dúvida não é uma coisa específica de uma pessoa, mas é algo que está em nosso coração, está em nosso ser, é parte da experiência humana. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Mas o que é a dúvida? De fato, de verdade, como definir isso que sentimos? Do ponto de vista humano, a dúvida é, na verdade, viver entre duas possibilidades, ou até três possibilidades, dependendo das circunstâncias, sem ter a segurança plena de que uma delas deve ser a correta. Estar dividido por dentro. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algo como que a dúvida é como se fosse um coração instável, puxando para lados diferentes. Por isso, a dúvida em nós nos deixa exaustados, cansados. Um coração dividido não se encontra em paz, mas sim em fadiga. Essa é uma dúvida cruel. Mas essa dúvida nos afeta tanto assim? Quando olhamos para o lado emocional, psicológico, quando olhamos para o lado humano, a dúvida, ela se instala e nos deixa de forma inquieto. Ela invade cada um do nosso ser. A nossa vida emocional se torna uma tempestade, nossa ansiedade aumenta, o medo cresce, a paz diminui, a mente fica como que algo rodando e rodando, como que um loop sem fim de pensamentos. Somos invadidos por pensamentos automáticos que por muitas vezes ficamos perguntando para nós mesmos, eu estou fazendo a coisa certa? Eu devo fazer a coisa errada? Ou o que é, na verdade, qual é o caminho? Emocionalmente nos tornamos cansados e vivemos uma tensão. A dúvida, quando ela nos agarra, a dúvida quando chega a nós, ela vai afetar a nossa vida espiritual, ela nos torna instáveis emocionalmente e ela também nos torna instáveis relacionalmente. Ela nos traz insegurança, dificuldade de confiar nas pessoas, ela nos traz aquela dúvida cruel de será? E é talvez, olhando para a vida de Neemias, essa foi uma das coisas que Neemias mais teve. A gente não pode dizer com tanta clareza, mas preste atenção, quem é Neemias? Neemias é possivelmente um jovem adulto que conquistou o seu espaço, criado por uma família que tinha a sua perspectiva cristã, não necessariamente com essa palavra que nós conhecemos hoje, mas trazendo para o cotidiano dos nossos dias. Ela tinha a religiosidade do povo hebreu e a sua mãe possivelmente trouxe isso, ensinou isso, seu pai ensinou isso para eles, e ele tinha aquele apego emocional, aquele apego religioso com a cidade santa. Quando ele ouvia falar do Deus de Jacó, quando ele ouvia falar do Deus de Israel, quando ele ouvia falar do Deus de Abraão, ele conhecia todas essas histórias, mas pessoalmente ele não estava lá.
Mas de repente um dos seus irmãos aparece no seu local de trabalho. E, convenhamos, não era qualquer trabalho. Apesar do nome copeiro do rei, e pelas novelas que nós assistimos durante a vida toda, entendemos que o copeiro não era um cara importante, era só alguém que tomava o vinho. Não. Esse era um cargo extremamente importante, era alguém extremamente de confiança, que às vezes, inclusive, dava até conselhos administrativos para o rei. Era alguém extremamente confiante para Artaxerxes. Contudo, a pergunta que ele escuta, a resposta que ele escuta à sua pergunta é: Anani, como estão os nossos irmãos? E eu não sei você, mas essa é uma pergunta que suscita outras perguntas. Por que ele fez essa pergunta, por exemplo? Muitas vezes nós não temos tanta familiaridade ao contexto histórico, mas nos conta então a história de que 2 grupos já foram para Jerusalém. 2 grupos voltaram para reconstruir o templo e para reconstruir a cidade. Mas ele não sabia, e se passava ali aproximadamente mais 80 anos. E ele queria saber como ele estava e como é que esse povo que voltou. Mas a ausência de muros dá insegurança para um povoado. Então aquele povo estava vivendo à mercê dos outros povos, sem o muro que traz segurança, suas portas queimadas, e o templo ainda não estava tão reconstruído quanto deveria estar. Na verdade, o povo estava vivendo em miséria. E essa pergunta traz significados profundos ao coração de Neemias, ao ponto dele vencer agora a dor, a culpa, e ele se coloca diante de Deus. E algo acontece em seu coração que pode ter envolvido muita dúvida na sua vida. Eu me lembro muito quando o meu pastor, ele me fez essa pergunta tão simples. Ele disse: Maurílio, você quer ser o que da vida? Minha mãe dizia: Maurílio poderia ser alguém que trabalha como um funcionário público. Minha mãe queria que eu fizesse enfermagem. Depois queria que eu fizesse direito. Eu acabei fazendo ciências da computação. E no meio do caminho, Deus disse assim: eu quero você em outro lugar. Nossa, aí há uma dúvida que ressoa em nossos corações. E teve um momento na minha vida que eu estava estudando ciências da computação, mecânica à tarde, teologia à noite. Eu estava quase ficando doido. No fim eu tinha que fazer uma escolha. Qual dessas eu devo fazer? Qual dessas eu devo caminhar? Ouvir a voz de Deus? E eu fico pensando nessa experiência de Neemias, e eu me lembro da minha própria experiência, como você também tem que se lembrar da sua própria experiência. Aqui nós vemos um chamado especial para Neemias, mas quem era Neemias? Neemias não era um profeta, Neemias não era um sacerdote, Neemias não era alguém tão especial, era apenas um funcionário do rei. E a pergunta que ele fez ressoa em seu coração e o enche de dúvidas. Dúvidas essas que poderiam paralisá-lo. Não, eu não quero saber mais nada. Poderia encher o seu coração de medo. Não, eu não quero errar, porque isso tem o Deus. Ou se ele fosse tão perfeccionista, eu não sei se eu vou conseguir dar certo. Eu não sei se eu vou fazer, eu não sei se eu vou dar conta. Ou mesmo poderíamos fazer aquilo que nós temos tanto, mas tanto costume de fazer, que é procrastinar. Em outras palavras, dizer assim: Deus, no tempo de Deus o Senhor faz. E a gente sempre coloca as coisas para frente. A dúvida é uma grande armadilha que nos gera a sempre tentar nos paralisar para aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Eu queria deixar bem claro para nós hoje: Deus tem algo para as nossas vidas, Deus tem uma missão para a sua vida, Deus tem um propósito para cada um de nós, mas muitas vezes, com medo de fazer, isso nos impede de tomar as rédeas, de obedecer a Deus e de ter clareza absoluta daquilo que Deus tem nos colocado nas mãos para fazer.
Ao longo do tempo nós procrastinamos, nós colocamos o medo. Mas eu olho para esse homem que me enche de ousadia. E ele tem uma atitude que vence a dúvida. Uma atitude que traz a dúvida e o muro dessa dúvida ser rompidos. É exatamente uma atitude de fé. Mas o que é fé? Fé é exatamente crer naquilo que nós não vemos. Como diz Hebreus capítulo 11, fé é exatamente aquilo que vence a dúvida, é acreditar sem ter a coexistência, é crer naquilo que nós não vemos. E é diante desse Deus que a fé desse homem vence a dúvida que enche o seu coração de medo. Irmãos, nós não estamos falando de um momento de estarmos falando com um imperador, ou com alguém importante, ou com um chefe. Quando a gente vai falar com alguém importante, nossas pernas tremem, a gente tem situações que a gente tem sequelas de medo. Mas lembre-se, esse homem, a sua vida poderia ser tomada por uma atitude simples. Bastava o rei dizer assim: acabou, prende, mata. Só porque ele estava triste. E olhe para o texto que nós acabamos de ler. Se você ler exatamente os primeiros versos, quando diz no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, eu estava fazendo meu trabalho, colocando o vinho diante dele, e eu tomei e lhe ofereci. Mas preste atenção, o rei olha para ele, e ao olhar para ele diz assim: por que você está triste? Preste atenção que aqui você vê claramente um relacionamento, não necessariamente apenas um relacionamento de um trabalho, de alguém que está prestando conta do seu serviço, mas se o rei olhou para ele, percebeu no semblante, no seu coração a tristeza, é porque ele era mais do que apenas um funcionário. Porque está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser a tristeza do coração. E aí olha o que Neemias diz: então temi. E não apenas o medo, ele temeu sobremaneira. Irmãos, a dúvida que gera medo, uma fé que responde a esse medo. É exatamente a perspectiva desse homem que agora ora. Ele responde ao rei, e antes de responder ao rei, ele vai exatamente orar ao Senhor. Porque o rei diz: o que queres agora? E antes de responder essa pergunta tão crucial, o texto diz que ele orou ao rei dos reis. Preste atenção comigo em algo tão importante. A fé de Neemias, uma fé de alguém que estava há 4 meses orando. Alguém que estava há 4 meses orando e jejuando. Alguém que colocou a dor, a culpa nos pés do Senhor. Ainda assim ele teve medo. E eu quero dizer uma coisa para você claramente. Ter medo é algo extremamente natural. Nós não somos super-homens. Mas tenha a certeza de que nesse texto, Neemias nos ensina que a fé e a dúvida podem coexistir. O medo pode sim existir, mas podemos então vencer essa dúvida que paralisa as nossas vidas com a fé que ultrapassa as barreiras das dúvidas. Lembre-se, como é que nós temos a fé? Neemias, ele planeja muito bem. É lindo você olhar para o texto e parece que uma informação tão simples, quando o texto diz assim: no mês de Nisan. Não tem nada de espiritual em dizer o nome de um mês. Mas o mês aqui quer determinar que passou-se, desde o primeiro dia que ele recebeu a palavra de Anani, e que ele começou a orar e jejuar, 4 meses se passou, e ele não apenas chorou, orou, sentou, não, ele ora, jejua e planeja com fé. Irmãos, é lindo ver exatamente esses 4 meses em que ele se prepara para fazer algo que ele não tem a certeza se vai dar certo. Ele planejou, ele pensou em cada detalhe,
a resposta na hora certa. Quando Neemias ele recebe a pergunta, ele está preparado para responder. Eu preciso de cartas, eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso de tanto tempo para resolver tudo isso. Mas o que eu quero é exatamente agora ir para o local e reconstruir as muralhas onde os meus pais estão sepultados. Preste atenção, uma vida de oração sem planejamento, uma vida de oração com um coração em dúvida, uma vida de oração sem fé, crendo naquilo que nós vemos, não vai nos levar a ter vitória. Neemias nos ensina que, além da oração, além exatamente do jejum e desse relacionamento com Deus, eu preciso planejar, ainda que não tenha nas mãos. Eu me lembro de um exemplo muito sério. Uma vez, um pastor nosso no sertão, lá da Paraíba, um local que fica às vezes anos sem chover. Anos sem chover. E a seca estava muito grande sobre aquele lugar. E um determinado pastor disse: irmãos, nós precisamos orar para que a chuva venha. Vamos orar para que a chuva venha. E aí eles fizeram aquele momento de oração, e no outro culto, aquele pessoal novamente está chegando na igreja. Mas uma senhorinha trouxe algo inusitado para o culto, algo que num sertão você não via com facilidade. Ela trouxe um guarda-chuva para um local que não chove. E os irmãos olharam para aquele guarda-chuva e disseram assim para ela: por que você trouxe um guarda-chuva? A resposta dela é tão simples, mas tão cheia de fé. A gente não está orando para chover. Eu já estou preparado. Atitudes como essa que por muitas vezes nós nos pega de desprevenido. É como se nós não nos preparássemos para aquilo que estamos orando para ter. Se hoje Deus te perguntasse o que queres, qual seria a tua resposta? Você estaria preparado para responder essa pergunta? Ou o muro da dúvida ainda te prende e a fé ainda é algo bem pequeno no teu coração? Você está preparado para encarar o chamado de Deus? Você está preparado para perceber que Deus conhece você ao ponto de fazer um rei conhecer o rosto de um funcionário? Você está preparado para ver Deus movendo céus e terra, para sim, aquilo qual nós estamos orando, Deus pode operar com grande poder. Apesar das dúvidas e apesar do perigo, Neemias se prepara e estando agora diante desse Deus e diante do rei, ele alinha o seu coração com a oração, mas mesmo ainda com dúvida, pela fé, ele se coloca na disposição e planeja todas as coisas para que isso aconteça. Eu me lembro de uma experiência, e eu acho que até contei já aqui, uma vez na nossa antiga igreja lá no Valentim, uma entrada muito feia, um local em que a porta era, a entrada da igreja era algo muito feio, e eu chamei um dos nossos jovens que já eram jovens adultos, eu disse assim: você conhece alguém que pode fazer um projeto? Isso nos primeiros meses que eu estava na igreja. Ele disse assim: mas para quê? Porque eu queria que você prestasse atenção comigo, a gente tem um espaço aqui, essa entrada é feia, essa rampa está errada, tudo aqui está errado, vamos fazer só um rabisco aqui. E aí ele chamou uma pessoa, fez um rabisco no meu primeiro ano daquela igreja. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 4º ano, nós estávamos derrubando as paredes e reformando a entrada da igreja. E aquele rapaz chegou para mim e disse assim: engraçado, pastor. Eu disse: o que foi? O senhor lembra que a gente planejou isso há tanto tempo atrás? Eu disse: a gente tem que orar e tem que se planejar. Quais são os sonhos de Deus para a tua vida? E quais são os sonhos que você tem? Neemias, ele se colocou na disposição de um Deus e
o chamado que Deus colocou no seu coração e ele se preparou, mesmo não tendo a certeza para onde ele iria. Talvez a dúvida no seu coração te impede de orar. Talvez a dúvida no teu coração te impede de dar os primeiros passos. Talvez a falta de fé faz você sentir-se medroso. Sim, e vamos enfrentar todas essas coisas. Porque nós vamos ter ainda dúvidas, nós vamos ter ainda medo. Contanto, quando a gente se coloca diante de Deus e sonha com fé, a fé nos prepara para a realização daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem para a sua vida. E eu e você precisamos orar, precisamos vencer o medo, precisamos crer, mesmo não tendo garantias, precisamos saber que vamos sobreviver, sim, e se preparar com uma fé autêntica para ver aquilo que Deus vai fazer. Eu e você temos a grande oportunidade, porque precisamos esperar. E aqui tem uma coisa que é interessante, porque nós não somos preparados para esperar. Culturalmente, nós queremos que as coisas aconteçam num passo de mágica. Culturalmente, nessa época e nessa era da tecnologia, nós ficamos agoniados. Eu não sei se essa palavra é tão clara para vocês, mas a gente fica apressado. Se o celular já não responde ao tempo que a gente quer que ele responda, se as coisas não acontecem, se a gente tem que parar para esperar que alguma coisa aconteça, esperar para nós não é algo bom. Mas eu e você precisamos ter uma certeza: nem tudo acontece no nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Neemias, ele se preparou para que a oportunidade chegasse, mesmo não sabendo quando. E essa é uma coisa que eu e você precisamos estar prontos, esperar, mas não é uma espera sem fazer nada. É uma espera se preparando para que aquilo aconteça. Imagina só, se quando o rei perguntasse para Neemias: o que queres? E ele não soubesse responder. Eu não sei. Já que você não sabe, então você não vai ter nada. O que queres? Apesar do coração cheio de dúvidas, a fé que mobilizou ele a planejar e a pensar e olhar para o objetivo e para o chamado que Deus tinha para ele, ele se preparou para que essa pergunta chegasse. E quando chegasse, ele tivesse a resposta certa. E eu e você devemos nos preparar para essa resposta. Porque a fé, ela nos faz exatamente se preparar para as perguntas que vão vir para nós, para as oportunidades que vão chegar para nós. E devemos estar prontos para responder essas perguntas, para responder essas oportunidades e dizer: sim, eu preciso disso, disso e disso. Mesmo que eu e você não veja. Lembre-se, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é uma certeza. É uma certeza das coisas que se esperam, é uma convicção das coisas que não se veem. E eu e você precisamos estar atentos. E Neemias, ele agiu com uma fé sobremaneira, de tal modo que mesmo ele não tendo a certeza, e o coração ainda que com dúvida, mesmo não tendo toda essa experiência, mas com a convicção pela fé, ele via já os muros reconstruídos, ele via aquele povo já restaurado, ele cria suficiente para se preparar. Eu e você precisamos ter essa fé, uma fé que não elimina o planejamento. Uma fé que, independente do tempo, nos faz crer que vai acontecer. Talvez eu e você possamos ficar
tristes com o tempo. Eu e você podemos muitas vezes ficarmos amargurados com o tempo que se passa e com aquelas coisas que não acontecem. Mas o capítulo 1, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, 4 meses é um tempo que para alguns pode ser pouco, para outros pode ser muito. Tempo que pode ser para alguns 4 dias, 4 anos, 4 décadas. Mas se manter firme naquilo que Deus tem preparado para nós. E há circunstâncias e circunstâncias, mas eu e vocês somos chamados a experimentar o tempo de Deus e se preparar para a pergunta: o que queres? Para a porta aberta, para a oportunidade que chega. E ter a devida ousadia de dar um passo pela fé. Eu me lembro que a minha esposa, eu posso falar dela com muita garantia, até porque ela está na minha frente, se eu não falar bem dela. Minha esposa, muito mecânica, perfeccionista, segura. Eu me lembro que um dia eu disse a ela: você precisa sair do seu trabalho. Você precisa sair do seu trabalho porque você está ficando doente no seu trabalho e eu não quero minha esposa doente. O Deus que me sustenta vai sustentar você também. Mas ela disse: mas eu não quero deixar de trabalhar. Eu disse: olha. E eu me lembro que eu disse a ela, disse: agora você precisa sair. E ela pediu demissão. Mas Deus fez algo que surpreendeu a gente. Ela foi chamada para trabalhar em um horário flexível. Ela iria ganhar um pouquinho mais. Iria ter tempo para se cuidar e para estar com o marido em casa. Eu digo: que maravilha, Deus ouviu as minhas orações, não foi nem a dela. Mas ela se apegou a esse emprego de uma tal maneira que ela não queria largar esse emprego. E chegou-se quase 8 anos, eu não sei, quase 8 anos mais ou menos desse emprego. E eu cheguei para ela mais uma vez, porque nesse inteirinho eu disse a ela: se prepare, se capacite e se prepare para algo maior. O que você tinha para chegar, você já chegou. Daqui você não ultrapassa mais. Mas o medo de largar um seguro para um inseguro, de um certo para um incerto, movia o seu coração. E eu disse: você precisa tomar coragem. E isso foi falando uma vez, falando 2 vezes, falando 3 vezes. Eu era até chato desse tamanho. Mas você quer que eu saia? Eu quero. Tenha coragem. Ore. Você precisa ter ousadia para isso. E lembre-se, você tem capacidade para isso. E ela disse: então tá. Depois de muita relutância. Eu me lembro que hoje podemos desfrutar de um tempo aqui, porque nós, de uma maneira indireta e direta, nos planejamos para termos algo que pudesse nos sustentar. E aquilo que era pequeno foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e continua crescendo. Ao ponto agora de dizer assim: eu não sei se eu tenho condições de dar conta, eu vou precisar de mais pessoas. Aí ela me contrata. Me tornei funcionário. Mas o negócio foi crescendo, está crescendo, e agora a gente vai dizer assim: nem nós dois dá conta. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção é que o nosso medo muitas vezes nos tira de algo grande que Deus tem para nós. Precisamos ter fé. Precisamos ter ousadia. Precisamos ter coragem
de assumir as responsabilidades que Deus tem colocado diante dos dons e dos talentos que Deus tem nos dado. Neemias, ele olhou para aquele algo que, olha, eu vou dizer, era impossível acontecer. Um rei liberar cartas, madeira, dar proteção. Não era impossível que isso acontecesse, mas lembre-se, Deus é o Deus que controla a história. Deus faz pessoas se moverem, Deus faz pessoas se adaptar às circunstâncias, e Deus faz com que homens de autoridade deem a autoridade para que a vontade de Deus seja realizada. E aquilo que era impossível, irmãos, era impossível Neemias sair com cartas nas mãos, era impossível Neemias conseguir coisas para reconstruir, era impossível, mas o impossível pertence a Deus. O impossível pertence ao Deus que controla a história. Qual é o impossível na tua vida? A salvação de um ente querido, a cura de algo que você talvez diga é impossível, mas aquilo que é mais impossível para nós e que de maneira nenhuma, nenhum de nós pode conseguir, é a salvação, e Cristo já conseguiu isso para nós. Eu e você precisamos olhar com fé para o Deus que pode fazer, e independente do tempo, e da espera, e da dúvida, nós não podemos nos paralisar. Porque a qualquer momento pode chegar a pergunta para você: o que queres? A porta, a oportunidade, o que queres? A pergunta para mim e para você hoje é: eu estou preparado para responder essa pergunta? Eu estou preparado para esta oportunidade? A angústia, o medo, a solidão, a vontade de recusar, a falta de confiança em Deus e em nós mesmos não pode impedir a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu e você somos chamados a olhar e crer, assim como Neemias venceu a dor, venceu a culpa, e ele agora pela fé vence a dúvida. É com ousadia para tomar decisões que nos faz ter coragem do medo, a coragem de enfrentar e dizer: Deus, o Senhor é aquele que vai abrir portas, o Senhor é aquele que vai realizar o que é o Senhor tem chamado. É lindo você ver Neemias dizendo assim, orando e respondendo. E Neemias diz assim: se vos parece bem, deixa eu lhe pedir algumas coisas. Eu quero cartas, eu quero madeira, eu quero proteção. Mas isso não significa dizer que não vai ter oposição. E essa é a quarta muralha que nós vamos trabalhar na próxima semana. Mesmo com todas as portas agora abertas do impossível para Deus, a oposição bate na porta de Neemias. E tenha certeza de uma coisa: isso sim vai acontecer. Precisamos estar prontos. Mas hoje eu quero olhar para a sua vida e para a nossa vida e pensar no que Cristo fez por nós. Neemias agiu com fé. Cristo agiu por obediência. Obediência para nos trazer vida. É por causa do sacrifício de Jesus que hoje nós podemos ter aquilo que é mais impossível para nós: é o relacionamento com Deus restaurado. Eu e você somos chamados pela fé a aceitar o perdão de Deus. Pela fé, ser restaurado naquilo que Deus fez nas nossas vidas. E pela fé, aceitar a missão que passou do Pai para o Filho e que agora passa para os seus discípulos. Eu e você não estamos aqui por acaso. Talvez você diga assim: eu vim porque eu me casei, eu vim porque fulano é descendente, eu vim porque Deus
abriu essa oportunidade e eu estou aqui. Eu vim só para ganhar dinheiro, eu vim só para trabalhar. Não. Você não está aqui só por isso. Você está aqui porque Deus tem um propósito para Deus te usar, para que você seja canal de bênção para outras pessoas. Porque você não é apenas alguém que está aqui, você é um representante de um Deus poderoso. Como diz o próprio apóstolo Paulo, nós somos embaixadores de Cristo nesse lugar. Somos alguém que leva agora as verdades e os valores desse Deus. E é por isso que precisamos ter essas ousadias. Vencer a dor, vencer a culpa, vencer a dúvida, porque Deus tem algo para fazer conosco. E diante dos desafios que estão postos para nós, seja família, trabalho, academia, futuro incerto, Deus tem algo preparado para cada um de nós, e eu e você precisamos ter coragem, ousadia, mas principalmente fé. Uma fé que planeja e se prepara, para que as oportunidades de Deus na sua vida estejam abertas. E é por isso que eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Porque esse texto nos desafia a dar passos de fé. Se prepare. Se prepare. Se prepare para que a sua família seja uma família salva. Ainda que ela não seja. Se prepare para a cura, pela fé. Se prepare para um novo desafio, para um novo trabalho. Se prepare. Se planeje. Se hoje a pergunta de Deus fosse feita a você, o que queres? O que é o impossível para você hoje? Você está preparado para responder a Deus hoje? Se não, se prepare. Porque a qualquer momento, no tempo dele, essa porta pode se abrir. Mas, em primeiro lugar, precisamos estar preparados para se relacionar com esse Deus. Adorá-lo, amá-lo, receber o seu perdão. E hoje eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir para que Deus possa restaurar você. Eu quero orar para que Deus possa fazer com que você possa entender cada vez mais a vontade do Senhor na tua vida e na tua história. Você pode fechar os seus olhos?